suas maravilhas sobre a minha pessoa, sobre a tua pessoa, e que o poder do Santo Espírito do Senhor esteja sobre nós de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então que seja um tempo de adoração, um tempo de entrega, um tempo de ministração, nós venhamos aí nos doar ao Senhor, falar com Ele: Senhor, entra verdadeiramente com teu poder, faça de nós instrumentos nas tuas mãos, que nós possamos crescer na tua graça, crescer no conhecimento, e que seja um tempo aí verdadeiramente de entrega. Amém? Eu quero orar para nós estar dando início aí a esse trabalho. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados, até que o Senhor tem, Senhor Deus, pego nas nossas mãos, ó Pai. Aleluia, nos abençoado, ó Pai. É mais um dia, Senhor Deus, que nós agradecemos ao Senhor. É mais um momento, ó Pai, que nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, nas tuas mãos, ó Pai, como instrumento, ó Pai, reconhecendo, ó Pai, a tua soberania, Senhor Deus, ó Deus de Israel, reconhecendo que o Senhor é o dono da vida. E conforme diz o salmista, do Senhor é o céu, a terra e toda a sua plenitude. Então nós, aleluia, nos reverenciamos, nós nos colocamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, com as nossas frontes inclinadas, Pai, diante, Senhor Deus, do teu poderio, diante, Senhor Deus, das tuas maravilhas. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ministra sobre nós, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que o Senhor queira, Senhor Deus, nessa manhã. Nos ensina um melhor caminho, ó Pai. Administra, Senhor Deus, a nossa vida, pois nós só temos a Ti agradecer, Senhor Deus, pelas maravilhas que o Senhor tem feito. Então, Pai amado, Pai querido, que seja, Senhor Deus, um tempo de adoração, um tempo de entrega, Senhor Deus, que seja um tempo, ó Pai, de nós estarmos também como intercessores, ó Pai, por a vida, Senhor Deus, daqueles, ó Pai, que estão à nossa volta. Assim, Senhor Deus de Israel, nós, aleluia, intercedemos por aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram doentes, ó Pai, aquelas pessoas, ó Pai, que, aleluia, Senhor Deus, tem chorado, Senhor Deus, durante a noite, ó Pai, mas a Tua palavra diz que a alegria vem pelo amanhecer. Então, Senhor Deus, é nesse amanhecer, ó Pai, que nós, aleluia, esperamos, ó Pai, a nossa vitória, a vitória, Senhor Deus, do nosso amado irmão, Senhor Deus, do amigo, Senhor Deus, da amiga, daquela pessoa, Senhor Deus, que, aleluia, Senhor Deus, encarecidamente, Senhor Deus, tem te pedido, ó Pai, tem, Senhor Deus, sido, Senhor Deus, uma bênção, ó Pai, diante do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que seja mais um tempo, ó Pai, aleluia, de entrega, mais um tempo, Senhor Deus, de estarmos, ó Pai, experimentando, ó Pai, a Tua boa mão, o Teu milagre, a Tua cura. Assim, ó Deus, visita, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que andam, Senhor Deus, a peregrinar, Senhor Deus, pelos asfaltos, ó Pai, onde tem a sua morada, muitas vezes debaixo dos pontilhões, ó Pai, outras vezes, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, em becos, ó Pai, aleluia, florestas, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles, ó Pai, aleluia, que tem, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, maus bocados, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, vivendo, ó Pai, nas marquises, ó Pai, debaixo das marquises das grandes cidades, ó Pai, aleluia, Deus de Israel, o Senhor é Deus quem visita, o Senhor é Deus quem guarda, Senhor Deus, a provisão, Senhor Deus, vem do Senhor, assim, ó Deus, visita, Senhor Deus, aquele que se encontra acamado, outro debaixo da cadeira, ó Deus de Israel, em cima da cadeira de roda, outros, ó Pai, aleluia, muitas vezes, ó Pai, enjaulados, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, por causa, ó Pai, dos seus problemas psíquicos, ó Deus, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor Deus, os leitos, ó Pai, dos hospitais, ó Pai, as UTIs, os CTIs, ó Deus de Israel, aleluia, o Senhor levou sobre si as nossas dores, ó Pai, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Então, nesta manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que os nossos corações venham encher, Senhor Deus, de esperança, Senhor Deus, para que o Senhor venha, Senhor Deus, fazer infinitamente mais. Também, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, aquele que se encontra desempregado, ó Pai. Aleluia, Senhor Deus, na esperança, Pai, mesmo contra a esperança, Senhor Deus, que o Senhor vai, Senhor Deus, entrar, aleluia, Senhor Deus, com providência, Senhor Deus, e vai, Senhor Deus, trazer, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as condições, ó Pai, aleluia, financeiras, Senhor Deus, para que com ele, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, cumprir, Senhor Deus, todas as responsabilidades mensais, ó Pai, aleluia, que muitas vezes, ó Pai, estão atrasadas, outras, Senhor Deus, estão, Senhor Deus, às portas, mas o Senhor é Deus,
aleluia, que restaura, o Senhor é Deus que visita, o Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Então, Senhor Deus, olha o teu filho, ó Pai, que, aleluia, trabalha informalmente, ó Pai, outros, ó Pai, que, aleluia, o seu salário não tem dado, Senhor Deus, aleluia, e as condições, ó Pai, aleluia, são adversas, Senhor Deus, mas o Senhor, ó Deus, é Deus quem consola, o Senhor é Deus, ó Pai, em nome de Jesus, que vai na frente, Senhor Deus, e faça, Senhor Deus, aleluia, e faz infinitamente mais. Assim, ó Deus, no nome de Jesus, cuida, Senhor Deus, das famílias, ó Pai, começando pelas crianças, ó Pai, adolescentes, ó Pai, jovens, adultos, ó Pai, idosos, ó Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, fazendo com que nós sejamos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó Pai, pois família, Senhor Deus, aleluia, nasceu no teu coração, ó Pai, a instituição, Senhor Deus, do Senhor. Assim, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, o matrimônio, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, o relacionamento, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, trabalha, Senhor, na vida espiritual, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, aqueles também, Senhor, que se encontram, ó Pai, aleluia, Senhor, ó Pai amado, Pai querido, Senhor, desiludidos, ó Pai, aleluia, da vida, que o Senhor venha no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar, Senhor Deus, aos corações, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, é o desfecho de todas as coisas. Assim, ó Pai, aleluia, nós te adoramos, ó Pai, em espírito e em verdade, Senhor Deus, visita, Senhor Deus, cada irmão, ó Pai, que tem estado conosco nessa manhã, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, tanto, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, o povo, ó Pai, do Kauai, também do Facebook, YouTube, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Visita também os irmãos, as irmãs, Senhor Deus, do WhatsApp, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, operando, ó Pai, de uma forma abundante, de uma forma transbordante, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, nós te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, ó Deus, aleluia, Senhor Deus, trabalha, Senhor Deus, de um modo, Senhor Deus, abundante, de um modo transbordante, que nessa manhã, Senhor Deus, sejamos, ó Pai, aleluia, visitados pelo Senhor. Segura nas nossas mãos, ó Pai, para que possamos tomar o melhor caminho, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, com que nós venhamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Que os nossos olhos, ó Pai, venham estar postos em Ti, Senhor Deus. Que o Teu milagre esteja acontecendo na vida de cada um de nós, para a honra e para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estarmos aí, aleluia, falando com o nosso Deus, falando através das suas maravilhas, que Deus esteja aí investindo em nós, através do seu milagre, através, aleluia, de nós sermos instrumentos nas suas mãos. Então, aleluia, que Deus venha fazer infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Amém? Então, que Deus esteja aí operando, né, nessa manhã, aleluia, na vida da minha amada irmã, aleluia, Celina Costa, que Deus esteja abençoando aí, aleluia, nessa manhã também o Daniel Mendes, também que Deus esteja aí abençoando também o Marcos, né, que Deus esteja falando ao coração, aleluia, glórias a Deus, desculpa, do Marcos Erisvan, né, que Deus esteja aí operando também na vida da minha amada irmã Patrícia, né, que Deus esteja aí falando poderosamente nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, aleluia, pela graça do Senhor, aleluia. O texto bíblico que nós vamos estar trabalhando hoje é o texto bíblico de Apocalipse, capítulo 9. A data de hoje é a data, aleluia, de 17/3/2022, amém? A data de hoje é 17/3/2022. Os cultos presenciais aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aleluia, na Travessa Souza Andrade, número 123, são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa, você será muito bem-vindo. Os cultos são sempre às 19 horas, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja operando, né, maravilhosamente, e que nós possamos aí estar vindo, né, as mãos do Senhor operar sobre a minha vida, as mãos do Senhor
operar sobre a tua vida. Então quero que os amados irmãos estejam aí abrindo, aleluia, suas sagradas escrituras, sua Bíblia, para nós estarmos aí em nome de Jesus Cristo, sendo operosos nas mãos do nosso Deus. Amém? Apocalipse capítulo 9, abram, aleluia, sua Bíblia. Vamos deixar o Senhor, aleluia, nos usar, deixar o Senhor falar conosco, amém? Então aqui no capítulo 9 fala a respeito da quinta trombeta, né? E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela, aleluia, que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave, aleluia, do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça, aleluia, do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escreveu-se, aleluia, ou melhor dizendo, escureceu-se o sol e o ar, aleluia, a fumaça, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado o poder, como o poder que tem os escorpiões aleluia, os escorpiões da terra. Lerei novamente para ficar melhor entendido, parece que ficou muito confuso. 9, capítulo 9, aleluia, versículo 1. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder de quem, aleluia, tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não, aleluia, fizesse dano à erva da terra, nem a verdura, aleluia, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, aleluia, não que os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento, aleluia, do escorpião, quando ferem o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Versículo 7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre a sua cabeça havia umas, aleluia, como coroas semelhantes ao ouro. E o seu rosto era como o rosto de homem, e que tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes era como leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinha, aleluia, cauda semelhante à dos escorpiões, e aguilhão na cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si, aleluia, rei, o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome, Abaddon, e em grego, Apolion. Passado é já um ai. E eis que depois disso vem ainda 2 ais. Sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que tinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos. Estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram
de 200 milhões e ouviu o número deles, e assim viu o cavalo nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era cabeça como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam da sua boca, porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem, aleluia, os demônios e os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependem dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas nem da sua prostituição, nem das suas, aleluia, latroices. Assim, a palavra do Senhor nos orienta. Assim, a palavra do Senhor, aleluia, tem vindo sobre a minha vida, sobre a tua vida, nessa oportunidade. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã, diaconisa Darcília, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando, aleluia, maravilhosamente. Joelcio Torre, seja bem-vindo nessa manhã, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus também ao meu amado, aleluia, pastor Carlos Wesley, que Deus esteja te abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente. Foi muito bom nós estarmos ali ontem na Rádio Nova Sião, foi uma bênção. Que Deus esteja aí maravilhosamente nos dando a oportunidade de mais vezes falar do seu nome, falar do seu poder. Amém? Vini, olá, daqui de São Paulo. Deus esteja abençoando o Vini aí de São Paulo, operando maravilhosamente nessa manhã, em nome de Jesus. Que Deus esteja aí protegendo e guardando a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós estamos no capítulo 9 do Apocalipse. Amém? Vamos estar dissertando a respeito do capítulo 9. Amém? Então, no versículo 1 do capítulo 9, uma estrela, aleluia, do poço de, aleluia, do abismo. Então ele diz assim: o 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A estrela que caiu do céu é provavelmente um anjo que executa o julgamento divino. É citado como ele, aleluia, no versículo 2, aleluia, no original. O poço do abismo é o lugar de aprisionamento dos demônios. A besta, que é o anticristo, sai do abismo, onde Satanás ficará preso por 1000 anos. Também o versículo 3 diz assim: da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Quando falamos deste versículo 3, esses gafanhotos representam um vultoso número de demônios e também intensa atividade demoníaca na terra, perto do fim da história. Sobre os anjos, tem o poder de escorpiões para causar dores e grande sofrimento. Seu ataque é dirigido contra os ímpios, aleluia, na terra durante um período de 5 meses, mas não, aleluia, não lhe será permitido, aleluia, atormentar, aleluia, os crentes. Versículo 6: e naqueles dias os homens buscarão a morte, não acharão, e desejarão morrer, mas a morte fugirá de cada um deles. Amém? Então diz a palavra do Senhor,
no verso 6, buscarão a morte e não a acharão. A dor provocada pelos gafanhotos demoníacos é tão severa que as pessoas desejarão morrer, mas não, aleluia, será possível. Esse julgamento revela que a iniquidade, a impenitência, com toda certeza receberão retribuição divina, que quando as pessoas se opõem a Deus e a sua verdade, aleluia, preferindo o mal, tornam-se vítimas de Satanás. Forças malignas tomarão posse, aleluia, da sua natureza, alma e vida. As aparências, os ruídos dos demônios serão aterrorizadores. Suas couraças talvez signifique as armas humanas não poderão destruí-los. Amém? No versículo 11, diz assim: tinha sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado, aleluia, é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. O anjo, aleluia, que comanda os gafanhotos é chamado de Abaddon, o que significa, aleluia, destruição. Apolion significa destruidor. Então, haverá uma grande destruição. No versículo 14 diz assim: a qual dizia o sexto anjo que tinha a trombeta, aleluia, solta, os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. O sexto anjo solto, aleluia, solta 4 anjos que deram, aleluia, ser anjos maus ou demônios, postos, aleluia, que os anjos, aleluia, santos não vivem presos. Os 4 anjos são soltos para matar 1/3 parte da população do mundo. São soltos junto ao rio Eufrates, porque na história do Antigo Testamento, a área do Eufrates simboliza uma invasão militar através da qual Deus exerce o julgamento. Quando olhamos no versículo 16, o número dos exércitos, aleluia, dos cavaleiros eram de 200 milhões, e eu vi o número deles. Versículo 16, quando fala aí a respeito de 200 milhões, os intérpretes bíblicos dizem grandemente entre si, quando significado, aleluia, dos 200 milhões de cavaleiros. Alguns dizem que representam espíritos demoníacos vindo, aleluia, do abismo sob a liderança de 4 anjos. Outros entendem que são tropas de cavalaria representando muitos exércitos reunidos para a batalha. Quando olhamos no versículo 18 e fala sobre, aleluia, essas 3 pragas que foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, fumaça e pelo enxofre que saíam, aleluia, da sua boca. Quando nós olhamos, aleluia, a respeito do fogo, fumaça e enxofre, o que João viu relembra o julgamento de Deus contra Sodoma e Gomorra. Essas palavras são a advertência de Deus no sentido de que aqueles que andam, aleluia, nos caminhos pecaminosos de Sodoma, com toda a certeza experimentarão o julgamento também de Sodoma. Amém? Então, no versículo 20, aleluia, e outros homens que não foram mortos por essas pragas, não, aleluia, se arrependeram das obras das suas mãos, para não, aleluia, adorarem os demônios e os ídolos de ouro e da prata, aleluia, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem, aleluia, ouvir, nem andar. Assim diz a palavra daquele que vive e reina para todo sempre. E nem mesmo o julgamento divino leva as pessoas ao arrependimento. Isso demonstra as profundezas da depravação humana com seu apego aos prazeres pecaminosos. Os pecados mais graves dos últimos dias e do período da
tribulação são adoração aos demônios e a prática do espiritismo, ocultismo e magia, o homicídio e a violência e a feitiçaria, que inclui drogas, ocultismo em geral e bruxaria, imoralidade sexual e pornografia, roubo e iniquidade. Quando nós olhamos também o versículo 21, que diz assim: e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. O Senhor está dizendo: a feitiçaria aumentará muito nos últimos dias, antes do período, aleluia, da tribulação. E durante, aleluia, a tribulação, a feitiçaria está vinculada ao ocultismo. Isso inclui a pretensa comunicação com os mortos, poderes sobrenaturais, paranormais e demoníacos, com o propósito de manipular ou influenciar coisas ou pessoas. O uso de drogas costuma fazer parte dessas imundícies. Assim, Deus tem nos alertado, Deus tem colocado, aleluia, em evidência tudo aquilo que nós precisamos saber. E o Senhor está colocando, aleluia, no meu coração, no teu coração, para que nós venhamos estar buscando a Ele em espírito e em verdade. Então, é momento de nós estarmos colocando a nossa vida no altar do Senhor, é momento de nós estarmos falando com o nosso Deus. Deus, cuida de nós, faça resplandecer a tua glória sobre as nossas vidas. A paz do Senhor Jesus, ao meu amado pastor Daciel Salomão, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Pastor Daciel, da Igreja Batista, aqui de Fazenda da Bica. Quinta-feira agora, a próxima quinta-feira, na próxima semana, nós estaremos com a sala de oração na igreja do nosso pastor Daciel, aqui em Fazenda da Bica. Que Deus esteja aí operando na vida de cada um de nós, para que nós possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, em busca, à procura e clamando pela paz e pelo um grande avivamento em Cascadura e regiões adjacentes, principalmente em Fazenda da Bica, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, o capítulo 9 do Apocalipse, a quinta e a sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, do versículo 1 ao 21. Depois, aleluia, do quarto anjo tocar a sua trombeta e os corpos celestes escurecerem, passou uma águia avisando sobre as últimas 3 trombetas. Ela clamou: ai, ai, ai dos que moram, aleluia, na terra. As últimas 3 trombetas são os 3 ais. Esta lição fala sobre os primeiros 2 deles. A quinta, aleluia, trombeta, o primeiro ai, do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 12. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Vi uma estrela caída do céu na terra. João viu uma estrela caindo do céu, mas agora ele vê uma que já caiu. Essa estrela representa uma pessoa, pois recebe a chave do poço do abismo. Estrelas são usadas na Bíblia, às vezes, para representar a autoridade. Números 24, versículo 17, Daniel 8, 10, Mateus 24, verso 29. Uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade, aleluia, punida ou derrotada, como aconteceu com o rei, aleluia, da Babilônia. Isaías capítulo 14, versículo 12. Quando Jesus demonstrou o seu poder sobre os demônios, os servos do diabo, ele disse: eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18 e Apocalipse 12,
aleluia, presenciaremos a derrota de Satanás na batalha no céu, resultando, aleluia, na sua expulsão, aleluia, do diabo. Capítulo 12, versos 7 ao 9. Tudo sugere que a estrela caída que seja o próprio Satanás. Observamos os contrastes entre o diabo e a estrela caída que, aleluia, traz trevas, e Jesus, a brilhante estrela da manhã. 22:16, Satanás recebe a chave do poço do abismo, mas Jesus segura a chave da morte e do inferno. Não há dúvida sobre a superioridade do poder do Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que tem todo o controle na minha vida, aquele que tem todo o controle na sua vida, aquele que tem o controle de todas as coisas, amém? Nosso Deus, aleluia, ele tem o controle de todas as coisas, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A chave representa a autoridade, e aqui Satanás recebe a autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. João capítulo 1, aleluia, versículo 12. Também, João capítulo 2, versículo 6, aqui tem autoridade sobre as criaturas da região infernal e região dos demônios. Lucas capítulo 8, versículo 31, o destruidor, aleluia, é o rei do abismo. 9:11 de Apocalipse, e do abismo que subirá a besta para perseguir e matar os seres, aleluia, de Deus. Capítulo 11, verso 7, 17, 8. Mais tarde, o abismo servirá como a prisão de Satanás. Capítulo 20 de Apocalipse, verso do 1 a 3 e também 7. Capítulo 9, ele saiu, abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. E com feitiçaria saindo do poço, escureceu-se o sol e o ar. Subiu fumaça, escureceu o sol e o ar. Esta estrela traz trevas, não luz. Quando, aleluia, ela abre o poço do abismo sobre tanta fumaça que escurece a terra. As trevas são a ausência de luz. Deus é luz e não há nele trevas, aleluia, alguma, nenhuma. 1 João, aleluia, capítulo 1, versículo 5. O trabalho do diabo sempre tem saído, aleluia, de ocultar a luz de Deus, tratando, aleluia, de manter o mundo nas trevas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, Mateus 4:16, João 3:19, Atos 26:18, Efésios 5:8 e 11, Colossenses 1:13, quando diz o Senhor que Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e também 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Aqui ele abre o poço do abismo e o mundo se escurece. Ele traz trevas, aleluia, do erro e da iniquidade para enganar os homens e os manter longe de Deus, no sentido que Deus permite que esse, aleluia, trabalho de Satanás, que ele, aleluia, lhes deu a chave. Percebemos que Deus permite que os homens, aleluia, a serem castigados com engano e as mentiras, consequentemente, do próprio pecado. Paulo disse, aleluia, glórias a Deus, que Deus entregou tais homens à imundície, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, que está em Romanos capítulo 1, do versículo 24 ao 28. A ignorância que vem como resultado do pecado é, de certa forma, um castigo divino, um castigo que vem de Deus. Deus ainda, aleluia, em Romanos capítulo 1, ele diz que os homens, eles amaram mais a criatura do que o Criador. Nós precisamos colocar a nossa vida no altar do Senhor enquanto nós podemos, para que, aleluia, venhamos evitar essas situações que acontecerão posteriormente, muitas vezes, diante dos nossos olhos já tem acontecido. As pessoas têm amado mais a prática do pecado do que Deus. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, é um versículo que eu sempre trago e gosto dele.
que está em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus está falando também no versículo 17, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais, aleluia, as trevas do que a luz. Então, as trevas está bem diante dos olhos de vocês, que aqui, aleluia, Satanás, quando ele abre a porta do abismo, ele sai com trevas. Ele sai, aleluia, para enganar o homem conforme tem enganado. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor, o Deus de Israel, ele tem na sua palavra: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós vivemos no nosso Brasil um misticismo religioso tão grande. A gente precisa entender, meu amado irmão, aquele que tem o coração para Deus, ele será preservado. Está na palavra que nós lemos em Apocalipse, e a gente lê de Gênesis a Apocalipse o que Deus, aleluia, tem reservado para aqueles que o obedecem, para aqueles que têm colocado o seu coração nele. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, deixar todo o engano de lado e servir somente, aleluia, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, no capítulo 9 de Apocalipse, versículo 3, diz assim: também a fumaça saíram, aleluia, gafanhotos. Também, aleluia, da fumaça saíram também gafanhotos para a terra. E foi-lhes dado poder como, aleluia, o que tem os escorpiões da terra. Saíram gafanhotos para a terra. Leitores do Antigo Testamento entendem bem como os gafanhotos são usados em pragas divinas. A 8ª praga do Egito foi a invasão dos gafanhotos. Êxodo capítulo 10, versículo de 1 a 20. Gafanhotos aparecem entre as pragas citadas, aleluia, na oração de Salomão, na dedicação do templo. 1 Reis capítulo 8, versículo 37. E como exemplo de praga, na aliança de Deus como filho, aleluia, com o filho de Davi. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 13. Veja outros exemplos, como em Amós, capítulo 7, do versículo 1 ao 3, e também Joel, capítulo 1, aleluia, e versículo 4. Foi-lhes dado o poder como escorpiões, os gafanhotos da 5ª trombeta, porém não são insetos, aleluia, que devoram plantações. Eles recebem veneno como, aleluia, os de escorpiões para atacar homens. Serpentes e escorpiões, aleluia, representam o poder do diabo, conforme lemos em Lucas capítulo 10, versículo 19. Continuando, quando ele chega no capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: e foi-lhes dito, aleluia, que não causassem, aleluia, foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvores alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhes dito que não causassem dano à erva, qualquer tipo de erva. Esta praga de gafanhotos com seus ferrões venenosos atingiria somente aos homens, não as plantações. Os gafanhotos são, aleluia, instituídos a não prejudicar nenhum tipo de planta. Tão somente os homens que não têm o selo de Deus. As vítimas, aleluia, desses gafanhotos são os homens, mas somente os homens que não pertencem a Deus. Capítulo 7, versículo 3 e 8. Os homens atingidos por esta praga são aqueles, aleluia, que vivem nas trevas, que seguem o diabo e suas mentiras, que perseguem os fiéis. Os servos de Deus são protegidos. O fato de estar, aleluia, desta praga, aleluia, afeta os homens da terra. Capítulo, aleluia, 9, verso 3. Serve como mais uma prova de que os 144 mil são servos de Deus na terra, não no céu. Quando nós olhamos o capítulo 9, nós entramos aí no versículo 5, diz assim: foi-lhes dado também, não,
que os matassem, e sim, aleluia, que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando ferem alguém. A dor é intensa, a febre. Nós precisamos entender que não é somente um dia, mas 5 meses, 150 dias de sofrimento. Então, esta praga, conforme foi aí, que não matasse, e sim que atormentasse durante esses 5 meses. O efeito, aleluia, deste castigo não é a morte, e sim o tormento dura 5 meses, mostrando que o período do castigo seria determinado e limitado por Deus. Esta praga, aleluia, não é fatal nem final, não causa a morte, mas traz grande sofrimento, aleluia, grande dor a todos os ímpios. O seu tormento era como tormento de escorpiões quando fere alguém, raramente mata o homem, mas o seu veneno causa dor intensa e ataca o sistema nervoso. Os opressores, aleluia, do povo de Deus sofreriam muita dor, mas não, aleluia, seriam mortos, porquanto, aleluia, o Senhor, aleluia, tem ainda os preservado, aleluia, para tal destino. Quando eu entro aqui no capítulo 9, no versículo 6, a palavra, aleluia, ela diz dessa maneira: naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão, também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O sofrimento é tanto que eles buscarão a morte, o sofrimento é tanto que eles preferem morrer. Então, aleluia, esta frase frisa a intensidade do sofrimento. A morte seria considerada um alívio da dor, de toda a aflição. Essa intensidade de sofrimento, a morte seria considerada ali um alívio de suas dores. Essa infligida pelos escorpiões. Jó expressou o mesmo sentimento durante a sua aflição. Jó capítulo 3, 20 e 22. E Jeremias usou a linguagem semelhante para descrever o sofrimento de Judá. Jeremias capítulo 8, versículo 3. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Novamente ele enfatiza a natureza da praga. Os gafanhotos do abismo não, aleluia, receberam autoridade para matar, mas causam sofrimentos terríveis. Mesmo procurando a morte, os homens, aleluia, não conseguem escapar desta praga. Nós precisamos, aleluia, entender o quanto, aleluia, o sofrimento virá sobre os filhos da desobediência. Nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e se arrepender enquanto é tempo. No capítulo 9, versículo 7, a palavra do Senhor diz: o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto como o rosto de homem. O aspecto dos gafanhotos era semelhante à descrição da aparência dos gafanhotos. Aleluia, nos lembra de Joel, capítulo 1, versículo, aleluia, 4 e 6, 2, 4 a 10. São opressores terríveis, inimigos fortes que vêm como uma força quase irresistível contra os homens. Cavalos preparados para a peleja. A cavalaria deu uma vantagem enorme aos exércitos antigos. 1 Reis, capítulo 20, verso 1. 2 Reis, capítulo 6, verso 15. Salomão importava cavalos do Egito para fortalecer a defesa de Israel. Em 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 28, os homens sempre enfrentavam a tentação de confiar na sua força militar, representada por cavalos, ao invés de confiar em Deus. Salmo capítulo 20, verso 7, Isaías capítulo 31, versículo 1. Cavalos aparecem frequentemente nas figuras proféticas
de castigo e de destruição. Eis aí que sobre o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, e os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados, conforme, aleluia, muitos versículos aí fala a respeito, aleluia, desses cavalos. Jeremias capítulo 4, versículo 13. Também, aí em Ezequiel capítulo 26, verso 11, Naum, aleluia, capítulo 3, verso 2, Abacuque, capítulo 1, verso 8. Como que coroas parecendo de ouro. Esta é a única vez que a palavra Estepanos, a coroa da vitória, aparece em relação aos ímpios. Em todos os outros casos mostra a vitória de Cristo ou dos santos. Aqui serve, aleluia, do diabo, dão a impressão de ser vitoriosos, aleluia, mas a própria, aleluia, linguagem sugere uma falsa vitória, como que coroas parecendo de ouro. Os servos do inimigo podem imitar a vitória dos santos, mas jamais, aleluia, terão a vitória final. O seu rosto era como o rosto de um homem, figuras de animais ou insetos, com características humanas, normalmente sugerem a inteligência. Esses servos do diabo são seres inteligentes capazes de agir conforme as instruções do seu líder, mas são totalmente fracassados. Amém? Salmão, seja bem-vindo. Deus te abençoe aí nessa manhã, protegendo e guardando pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Então, no capítulo 9 do Apocalipse, no versículo 8, tinham também cabelos, como cabelos de mulher. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leões. Cabelos como, aleluia, de mulher. Qualquer explicação reconhece uma criatura estranha. Não são gafanhotos comuns. Os cabelos da mulher representam a sua submissão. 1 Coríntios capítulo 11, verso 15. Pode significar a submissão dos gafanhotos a Satanás. Cabelos femininos sugerem também a beleza do seu aspecto, mais suave do que a aparência das outras características. O diabo usa coisas, aleluia, que parecem boas, inofensivas e atraentes para conquistar a sua presa. E depois ataca com astúcia rosto de homem e força, aleluia, dos dentes. Dentes como, aleluia, de leões, mas uma figura, aleluia, do poder destrutivo dos gafanhotos do abismo. Podem usar a inteligência e a beleza para seduzir, mas mordem, aleluia, com a ferocidade de um leão. 1 Pedro capítulo 5, 8. Então, agora entramos no capítulo 9, versículo 9. Tinha couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como barulhos de carros. Muitos cavalos quando correm a peleja. Assim era, aleluia, tudo aquilo que vinha contra, aleluia, os homens que não aceitaram a Jesus, que não buscaram, aleluia, estar debaixo das suas mãos potentes. Couraças, como couraças de ferro. Esses guerreiros do diabo estão preparados para a guerra. Eles têm condições, aleluia, de se defenderem na batalha contra os homens, mesmo quando os homens resistem. Aqui no verso 10 tinha ainda uma cauda, como de escorpião, e ferrão na cauda. Tinham poder para, aleluia, causar dano aos homens por 5 meses. Cauda como de escorpiões, ferrão, poder para causar dano aos homens por 5 meses. Esses versículos, aleluia, repete as informações dadas do versículo 3, versículo 5. Os gafanhotos com ferrões de escorpiões causariam sofrimento entre os homens durante 5 meses. Então, a situação, ela é terribilíssima. Também o versículo 11, tinha sobre eles como o seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego
Apolion. Seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, parece que o anjo do abismo, a estrela caída que recebeu a chave do poço do abismo, são a mesma pessoa, Satanás. Se não for o próprio diabo, certamente seria um servo, aleluia, dele, para poder, aleluia, sobre os outros servos. O nome é dado em 2 idiomas e o sentido é o mesmo: destruição e destruidor. Este versículo é o único no Novo Testamento que usa essas palavras. A palavra hebraica aparece algumas vezes no Antigo Testamento em referência à morte e à destruição. Provérbios capítulo 15, verso 11. Deus cria, aleluia, dá vida, edifica, causa crescimento e etc. O diabo destrói, provoca sofrimento e morte. Ele foi homicida desde o princípio, conforme está em João capítulo 8, versículo 44. O primeiro, aleluia, ai passou, vem ainda 2 ais. As últimas 3 trombetas são os 3 ais anunciados pela águia, no capítulo 8, versículo 13 de Apocalipse. O primeiro ai, a 5ª trombeta, passou. Neste ai percebemos o poder destrutivo do pecado. A arma principal do diabo, do poço do abismo, o pecado, provoca sofrimento e tormento. Mesmo ainda, aleluia, dos homens, aleluia, chegarem à morte. Entendendo a 5ª trombeta desta maneira, podemos ver aqui os efeitos da decadência, perversão e corrupção que vem de dentro, uma sociedade pecaminosa que destruindo, aleluia, pecaminosa, se destruindo na iniquidade. Ainda aguardamos mais 2 ais, a 6ª e 7ª trombeta. Então, todas essas coisas, meus amados irmãos, já está acontecendo diante dos nossos olhos. E ainda, aleluia, acontecerá pior. Quando a gente olha a perversão, a corrupção que vem de dentro, uma sociedade pecaminosa que se destruindo na iniquidade. Isso nós já temos visto, uma sociedade se destruindo. E a gente, aleluia, precisa verdadeiramente mergulhar, aleluia, no poder do Senhor, na sua palavra e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Amém? Ainda, aleluia, no 11, capítulo 14, ainda guardamos mais 2 ais, a 6ª e a 7ª trombeta, no capítulo 11, versículo 14. A 6ª trombeta, segundo, aleluia, o ai, do 9, 13 ao 21, diz assim: o 6º anjo tocou a trombeta, e ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro, que se encontra na presença de Deus. O 7º anjo tocou a trombeta, ele anuncia a mensagem da 6ª trombeta. E ouviu uma voz procedente dos 4 ângulos do altar, aleluia, o altar de ouro, e o mesmo altar que encontramos no 7º selo, capítulo 8, versículo 3 ao 5. O altar, aleluia, do incenso, que pertence ao Santo dos Santos. Hebreus capítulo 9, versículo 3 e 4. As trombetas são, aleluia, respostas divinas às orações dos santos. A voz procede dos ângulos, aleluia, os chifres do altar. Veja a descrição do altar do incenso em Êxodo capítulo 8, aleluia, ou melhor dizendo, em Êxodo capítulo 37, versículo 25 ao 28. Também aqui, aleluia, no versículo 14 do capítulo 9, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta, aleluia, solta, né? Os 4 anjos que encontram, ou melhor dizendo, que se encontraram atados junto ao grande rio Eufrates. O 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta, a voz do altar, manda o anjo que acabou de tocar a trombeta agir. Solta os 4 anjos que se, aleluia, encontraram atados junto ao grande rio Eufrates. A destruição da 5ª trombeta veio, aleluia, de dentro. A 6ª anuncia o castigo que vem de fora, o rio Eufrates, de onde vieram, aleluia, antigos inimigos, aleluia, de Deus e de Judá. Representa a força militar de um poder invasor,
usado por Deus como instrumento de castigo. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes, impetuosas, isto é, o rei, aleluia, da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão, aleluia, o leito do rio e transbordarão por todas as ribanceiras, penetrarão em Judá, inundando-o e passando por ele, chegarão até o pescoço. Isaías capítulo 8, 7 e 8. Os versículos subsequentes apoiam a interpretação mostrando a ideia de um ataque militar. Se o poder, aleluia, perseguidor que afligia os cristãos na Ásia foi o Império Romano, o antigo, aleluia, o castigo aqui seria um ataque contra o mesmo império. Deus tem poder para usar a força militar de uma nação para castigar a outra, como ele tem feito muitas vezes ao longo da história. Amém? Então nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, olhar para o Senhor, o autor, aleluia, da minha fé e da tua fé. Que ele traz, aleluia, para a minha vida, ele traz para a tua vida o sangue, aleluia, que foi derramado ali na cruz do Calvário. É o sangue que, aleluia, tem servido como resgate da minha vida, resgate da tua vida. E quando nós olhamos, amados irmãos, Jesus, ele vem como remidor, mas ele virá como juiz. E no juízo, aqueles que têm feito tudo o que é errado receberão o justo castigo. Tudo aquilo que você plantar, você ceifará. Alguns comentaristas pronunciam identificar aqui um exército ou uma outra nação específica, especialmente olhando para os países na região do Eufrates. Parece mais coerente entender o significado simbólico do Eufrates em relação à força militar e o castigo divino, sem tentar identificar, aleluia, um certo país invasor. No capítulo 9, versículo 15, foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Foram então soltos os 4 anjos, o 6º anjo obedeceu a ordem e a voz, aleluia, soltou os 4 anjos, que achavam-se preparados como instrumento de Deus. Os anjos, aleluia, estavam preparados para o momento exato determinado pelo Senhor. Esta trombeta responde às orações dos santos, mas somente quando Deus manda. Não, aleluia, vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Atos capítulo 1, verso 7. Os anjos são soltos para castigar os perseguidores quando, aleluia, Deus determina. Para que matasse a terça parte dos homens. Pragas, aleluia, que afetam a terça parte, são típicas das trombetas. As primeiras afetou a terça parte da terra e das plantas, no capítulo 8, versículo 7. A segunda atingiu a terça parte do mar, aleluia, da vida marinha e das embarcações. A terceira prejudicou a terça parte das águas doces. A quarta escureceu a terra, a terça parte da terra e dos céus. Agora a sexta traz morte, a terça parte dos homens. A quinta trombeta, causou dor, mas não matou. A sexta, aleluia, traz a morte para alguns, mas não para todos. Quando nós olhamos no capítulo 9, aleluia, de Apocalipse, no versículo 16, o número dos exércitos da cavalaria, aleluia, de 20.000 vezes, aleluia, 10 milhares. Eu ouvi o seu número. O número dos exércitos da cavalaria, já temos observado que os números do Apocalipse são geralmente simbólicos. Aqui, o número de soldados da cavalaria é enorme, 200 milhões. O poder do perseguidor pode causar medo, mas não compara ao poder do Deus que protege os seus servos. Selados. O diabo pode, aleluia, tormentar os seus próprios servos com gafanhotos que parecem cavalos, mas Deus envia sua cavalaria enorme para esmagar o inimigo. A mesma ideia, aleluia, do poder
irresistível de Deus se encontra em Ezequiel, avisando os inimigos e confortando os protegidos. Assim diz o Senhor: eis que eu sou contra ti, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu, aleluia, santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei, aleluia, profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel, conforme está em Ezequiel, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 7. Amém? Então, no capítulo 9 de Apocalipse, no versículo 17, diz assim: assim, nessa visão, contemplei os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças, cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão. E da sua, aleluia, boca saía fogo, fumaça e enxofre. Os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. As cores da couraça são provavelmente vermelho, fogo, azul, jacinto e amarelo, enxofre. E apresentam a imagem aterrorizante do exército usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. Enxofre, na Bíblia, é sempre ligado ao castigo divino. Alguns exemplos nós encontramos em Gênesis, capítulo 19, 24, Deuteronômio 29, 23, Salmos 11, verso 6, Isaías 30, versículo 33. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. A imagem, aleluia, forte, aleluia, a imagem do forte exército vencedor enviado por Deus. Esses cavalos têm cabeça de leões e fogo saindo, aleluia, da sua boca. Não servem apenas para levar os soldados à batalha. Os próprios cavalos são ferozes, com o poder para trazer julgamento divino contra os opressores. No versículo 18 do capítulo 9 de Apocalipse, por meio destes 3 flagelos, a saber, o fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Por meio destes 3 flagelos, o que sai das bocas dos cavalos é certamente um castigo de Deus. O fogo, a fumaça, o enxofre são, aleluia, pragas usadas para castigar. Foi morta a terça parte dos homens. Ele já disse no versículo 15 que esta trombeta causaria a morte de aleluia, de 1/3 dos homens. Aqui ele diz que estas mortes vêm por causa dos flagelos das bocas dos cavalos. Quando entramos no versículo 19, aleluia, do capítulo 9, pois a força dos cavalos estavam na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia como serpente e tinha cabeça. Com ela causavam dor. A força dos cavalos estavam aí na sua cauda. Já falou sobre as pragas que saía da boca. Agora destaca as caudas, bem diferente desses cavalos. O mais, aleluia, que procuramos visualizar os cavalos desta visão. O mais, aleluia, o que pertence, aleluia, o que percebemos, a impossibilidade de serem literalmente cavalos. As imagens fortes comunicam simbolicamente uma mensagem do poder do exército enviado por Deus para castigar e para matar. A sua cauda, aleluia, se parecia com serpente. Os cavalos, aleluia, chegaram com as suas couraças e suas cabeças de leões, soprando as pragas de fogo, fumaça e enxofre. Deixaram para trás o sofrimento causado pelo veneno, aleluia, de sua cauda. E pareciam serpente causando dano. São, assim, sofrimentos terribilíssimos na grande tribulação. No capítulo 9, versículo 20. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos,
não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem podem ouvir, nem podem andar. Os outros homens não se arrependeram. Incrível, depois de vários outros castigos, Deus mandou um exército para matar 1/3 dos homens. E os sobreviventes ainda não se arrependeram dos seus pecados. Mas não é isso a tendência dos homens até hoje. Mesmo quando a pessoa sofre consequências diretamente ligadas ao seu próprio pecado. Recusa aprender a lição, procura qualquer outra aplicação, mas não admite a possibilidade de um castigo divino. E quando outros sofrem por seus erros, parece tão, aleluia, fácil virar os olhos e dizer que isso nunca acontecerá conosco. Podemos ver o estrago na vida dos outros causado por imoralidade, o abuso do álcool, o uso de drogas, e ainda assim conseguimos nos enganar. Podemos fazer as mesmas coisas sem sofrer a mesma consequência. Os cemitérios ao nosso redor estão cheios de corpos de pessoas que, aleluia, que pensaram assim e morreram cedo demais. Certamente o inferno estará cheio de homens e mulheres e jovens que compartilharão os mesmos pensamentos errados, deixando de adorar os demônios e os ídolos. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a idolatria é associada à adoração demoníaca. Levítico capítulo 17, verso 7, Deuteronômio capítulo 32, versículo 17, Salmo 106, 37, 1 Coríntios 10, 20, 21. A idolatria era um dos problemas graves na Ásia e no Império Romano em geral. E aparece aqui como principal motivo deste castigo. A perseguição dos cristãos pelo governo romano veio principalmente por causa da insistência dos santos em adorar um único Deus verdadeiro, recusando os falsos deuses dos romanos. Sejam os antigos ídolos, sejam os próprios imperadores representados, aleluia, por seus templos e imagens, que não podem ver, não podem ouvir, nem andar. Os ídolos feitos por mãos humanas são totalmente impotentes. Isaías fala da loucura de fabricar e adorar os seus próprios deuses. Antes, aleluia, de descrever esse processo ridículo, ele relata o desvio e a afirmação, aleluia, de Deus. Há outro Deus além de mim? Assim fica a pergunta. Não, não há outro, aleluia, como a rocha que eu conheço. Isaías capítulo 44, verso 8. Ele, aleluia, termina a descrição com essas palavras sobre os homens que adoram os ídolos. Nenhum deles, aleluia, caia em si. Nenhum deles cai em si. O seu coração enganado o iludiu de maneira que não pode livrar a sua alma, dizer, não é mentira em que eu, aleluia, confio. Isaías capítulo 44, versículo 19, versículo 20. Quando nós entramos no capítulo, aleluia, 9, versículo 21, diz assim, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, nem ainda se arrependeram dos seus assassinatos, feitiçarias, prostituições, furtos. A lista dos erros, aleluia, do povo começou com a idolatria, uma atitude errada contra Deus, mas inclui outros erros, pecados contra outras pessoas, uma vez que desprezaram o conhecimento do Senhor. Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. E conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também aprovam os que fazem. Os que assim procedem. Romanos capítulo
1, versículo 28 ao 32. Os pecados considerados aqui são homicídios, desrespeito para com a vida, santidade pelo Criador. Um crime que merece a morte, conforme está em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Feitiçaria, a palavra grega usada aqui é parmarkeia. Aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. Aqui, no capítulo 18, versículo 23, e Gálatas, também capítulo 5, versículo 20. Nossa palavra farmácia vem desta palavra sugerindo o uso de drogas, especialmente, aleluia, nos encantamentos de bruxaria. Capítulo, aleluia, aqui o ponto 3, prostituição, relações sexuais ilícitas são frequentemente ligadas à prática da idolatria. Capítulo 2, versículo 14 e 20. 1 Coríntios capítulo 10, versículo, aleluia, versículo 7 ao 8. Furtos. Há pessoas que não honram a Deus, nem respeita pessoas criadas à imagem de Deus. Não tem motivo para respeitar as coisas dos outros. Quando decidimos servir a Cristo, deixamos tais práticas. Efésios capítulo 4, versículo 28, Tito 2:10. Trazendo a conclusão. Estas 2 trombetas avisaram os perversos dos castigos que virão. Os servos do diabo atormentam os homens durante 5 meses. E os servos de Deus matam a 1/3 parte dos perversos, idólatras. Ainda aguardamos a última trombeta, o terceiro ai. Mas antes de ouvir o 7º anjo tocar a sua trombeta, no capítulo 11, versículo 15, veremos visões do intervalo. Quantas situações têm acontecido, meu amado irmão, minha amada irmã. Quantas situações o Senhor tem trago, aleluia, para mim e para você nessa manhã. Quantas coisas o Senhor tem falado para conosco a respeito do Apocalipse, a respeito das coisas que virão, a respeito das coisas que já têm acontecido, a respeito das coisas que já aconteceram. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar e falar com Ele: Senhor, eu quero que o Teu Espírito Santo esteja sobre mim. Eu quero que o Senhor venha estar me usando, fazendo de mim instrumento da Tua boa mão. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser restaurado pelo Senhor. Eu quero, naquele grande dia, quando as trombetas do Senhor tocar, eu quero estar subindo contigo para a Nova Jerusalém Celestial. Eu não quero passar por tantas aflições, por tantas coisas ruins. Eu quero adorar somente o Senhor. O Senhor é tudo na minha vida. Amém? Vamos orar um pouquinho, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitas vezes diante das circunstâncias, diante das lutas, ó Pai, das coisas que virão, das coisas que têm acontecido, Pai, nós precisamos tomar uma decisão, Pai, e a decisão que nós tomamos, ó Pai, é de servir ao Senhor. A decisão que nós tomamos, ó Pai, de que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos ajudando a vencer, Senhor Deus, todo o pecado. Tudo que não procede do Senhor. Então, Pai, venha, Senhor Deus, com o Teu poder, venha com a Tua glória e resplandeça sobre nós para que nós venhamos crescer na Tua graça, no Teu conhecimento. Faça de nós instrumentos, ó Pai, das Tuas mãos potentes, ó Pai. Aviva em nós a Tua obra, Pai. Nos convence, Senhor Deus, através do Teu Santo Espírito, ó Pai, do pecado, da justiça e do juízo. Fala conosco, ó Pai. Ministra sobre nós com o Teu poder, com a Tua unção. E fala, Senhor Deus, poderosamente as nossas vidas, para que sejamos, ó Pai, uma bênção nas Tuas mãos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vida do Messias, e todos digam
Amém e amém. Amém? Então fica na paz. Deus esteja abençoando. Amanhã nós estaremos, se Deus assim permitir, no capítulo 10 de Apocalipse. Estaremos aí nos preparando para que o Senhor esteja falando conosco poderosamente. Que sejamos aí frutos do seu amor e que venhamos crescer na sua graça, crescer no seu conhecimento. Que o Senhor venha poderosamente nos encher da sua presença santa. Amém? Então fica na paz, Deus esteja abençoando, Deus esteja protegendo, guardando, livrando do mal, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Fica na paz, Deus abençoe. Um abração aí do pastor Carlos, que Deus esteja ungindo a cada um de vocês em nome de Jesus. Fica na paz.